porque eu pretendo dividir a palavra dessa noite em duas partes. Hoje eu vou falar sobre essa primeira parte. O tema da palavra dessa noite é transformando crises em oportunidades. Amém? Então a gente tem que aprender a ver nas tribulações e nas dificuldades que são comuns e que fazem parte da nossa caminhada aqui na face da terra. Nós temos que aprender a ver o que Deus está vendo. Temos que aprender a ver as grandes oportunidades que Deus coloca diante de nós. Gênesis capítulo 26, a gente vai ler apenas alguns versículos. Vamos começar pelo versículo 1. Diz assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira que havia ocorrido nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Então Isaque vai ao encontro do rei dos filisteus. O versículo 2 diz assim: apareceu-lhe o Senhor. Deus apareceu a Isaque e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Vamos lá para o versículo 12. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Vamos todos dizer a parte final desse versículo, todos: porque o Senhor o abençoava. Mais uma vez: porque o Senhor o abençoava. Vamos agora para o versículo 19. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Aí a Bíblia vai falar sobre a contenda que houve entre os pastores de Gerar com os pastores de Isaque por causa da água. E Isaque tem que procurar água em outro lugar. E no versículo 28 diz assim: eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos a aliança contigo. Então os inimigos de Isaque agora querem fazer aliança com ele. Jura que não nos farás mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz, tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaque deu um banquete, comeram e beberam, levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu, eles foram em paz. E nesse mesmo dia vieram os servos de Isaque, dando-lhe notícia do poço que haviam cavado. Eles disseram: achamos água. Ao poço chamou Seba, por isso Berseba é o nome daquela cidade, até ao dia de hoje. Amém. Vamos orar, irmãos. Deixe sua Bíblia aberta em Gênesis capítulo 26. Oremos ao Senhor. Pai, nós te louvamos e te adoramos nessa noite. Te agradecemos pelo privilégio que temos de estar na tua casa. Queremos, ó Deus, buscar a tua face. Queremos pedir que teu Espírito Santo venha derramar sobre cada coração da tua graça, nos renovando, nos visitando, ó Deus, com o teu amor, com a tua presença, com fortalecimento para os nossos corações. Que o Senhor possa continuar agindo neste lugar, em cada coração e em cada vida. Que, ó Deus, restauração nessa noite, que haja libertação, que haja, ó Deus, fortalecimento interior da nossa fé, em nome de Jesus. Também queremos desfazer todas as ações do maligno contra o teu povo, que aqui se encontra reunido na tua presença. Guarda cada um de nós, ó Deus, debaixo da tua graça poderosa, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu querido, do seu lugar. Meus amados, esse texto, ele fala de um momento muito importante na vida de Isaque. Como nós acabamos de ler, Isaque estava vivendo um momento de muita crise. O versículo 1 diz que era um tempo de fome, ali onde ele estava. E ele chegou até a pensar em mudar de lugar. Chegou a pensar em ir para o Egito. Mas Deus o orienta e determina que ele permanecesse onde ele estava. No mesmo lugar da crise, Deus determina que Isaque permaneça. E às vezes, irmãos, essa orientação que Deus dá a Isaque nos faz também pensar:
sobre o que Deus quer fazer na vida de um cristão, quando ele está passando por crises. Às vezes alguns cristãos pedem que as crises sejam tiradas do seu caminho, que as lutas desapareçam, mas nós temos que entender que crises, conflitos, dificuldades, problemas fazem parte da caminhada do cristão, e quando Deus permite que nós passemos por tais circunstâncias, pode ter certeza que nós vamos aprender com Deus, nós vamos crescer através do conhecimento e da graça de Deus. E Isaac permanece naquela terra, ele enfrenta muitos conflitos, ele enfrenta muitas dificuldades e oposições. Pessoas têm inveja do seu crescimento, da sua prosperidade naquele lugar. Ele cava poços, a água era um dos bens mais valiosos naquele tempo, era como ouro. E na medida em que Isaac vai descobrindo água em poços, seus inimigos vão tramando contra ele, entulham aqueles poços. Enfim, ele passa por muitas lutas, mas Deus estava com Isaac naquele tempo de crise e de luta. Deus também está com você, amém? Deus está com o seu povo nos tempos de lutas e crises que se levantam contra a igreja do Senhor e contra a sua vida. E, irmãos, nós, quando lemos esse texto, nós aprendemos muitas lições importantes. Em primeiro lugar, a gente observa que uma crise, irmãos, ela pode ser vista como se a gente estivesse numa encruzilhada muitas vezes. Uma encruzilhada é um ponto num caminho onde você tem outros caminhos que dividem aquele caminho. E às vezes em encruzilhadas da vida, as pessoas ficam indecisas por onde ir ou em qual caminho entrar. Nas encruzilhadas da vida, muitas vezes as pessoas, quando eu falo das encruzilhadas da vida, eu falo sobre as decisões importantes que a gente precisa tomar diante nos momentos difíceis ou importantes da nossa vida. E nesses momentos, muitas vezes difíceis, alguns fazem escolhas erradas, escolhem a ladeira do fracasso, escolhem o caminho do fracasso, se entregam ao fracasso. Outros escolhem confiar na graça do Senhor e trilhar realmente pelo caminho da vitória, que é obtida por aqueles que estão andando com Cristo. Muitas vezes alguns, diante das dificuldades da vida, se sentem esmagados, literalmente por gigantes que estão se levantando, se sentem cansados, se sentem sobrecarregados, como se estivessem levando fardos pesados sobre os seus ombros. E Isaac estava vivenciando momentos assim na sua vida. Mas são as crises que fazem surgir os grandes vencedores. São as crises que permitem que nós conheçamos melhor a Deus. São as crises que permitem que nós venhamos também a nos conhecer melhor, a entender melhor o nosso relacionamento com Deus, a nossa maturidade, a nossa comunhão. As crises, elas revelam o que também existe dentro do nosso coração. Uma coisa importante quando a gente fala de crise, a ser entendido, é que as crises são também um tempo onde podemos experimentar grandes oportunidades, onde você pode encontrar literalmente grandes oportunidades. Aqueles que têm fé, quando encaram as crises, eles encontram nas crises uma porta de esperança aberta pela graça de Deus. Outros que estão sem Deus encontram nas crises a sepultura dos seus sonhos. Uma certa vez um homem sábio e muito experiente, ele disse mais ou menos assim: nas crises eu jamais vejo problemas, eu sempre vejo desafios. O homem e a mulher que tem Deus também é assim. Nas crises ele não vê a derrota, nas crises ele não vê o fim. Nas crises, o homem e a mulher de Deus entendem que Deus é soberano, que Deus está à frente de todas as circunstâncias, que Ele conduz a história da nossa vida. Amém? E as crises são oportunidades muitas vezes de recomeços, como foi na vida de Daniel, ali na cova dos leões. Ele teve uma oportunidade de recomeçar. Como foi para o povo de Deus que estava diante do mar vermelho, Deus abre aquele mar que se opunha à caminhada deles, mostrando a sua mão milagrosa, o seu poder sobrenatural, e dando àquele povo uma oportunidade de recomeçar.
Então, nas tempestades da vida, muitas vezes o cristão que confia na graça de Deus, pode ter certeza, ele vai ter a oportunidade de experimentar grandes e novos recomeços na sua caminhada com o Senhor. Amém? Eu não sei se eu já contei essa história, mas uma certa vez um náufrago foi o único sobrevivente desse naufrágio. Foi parar numa ilha deserta. E ali sozinho, ele começa a ficar muito angustiado depois de muitos dias, preocupado. E com muito sacrifício, ele faz uma casa improvisada naquele lugar. E todos os dias ele pedia a Deus que tirasse ele daquele lugar, que permitisse que alguém o encontrasse naquela ilha. E em certa ocasião, a única casa que ele tinha pegou fogo. E ele ficou muito angustiado e começou a questionar a Deus: mas Senhor, por que o Senhor permitiu que essa minha casa pegasse fogo? Era a única casa que eu tinha. Foi construída com tanta dificuldade. E ele chorava, estava ali indignado, sem entender por que aquilo tinha acontecido. E algumas horas depois, quando ele se levanta, ele vê um navio se aproximar daquela praia. Mais tarde, algum tempo depois, um tripulante desce, se aproxima dele. E ele, ali muito agitado, ele pergunta: como foi que vocês me encontraram? E o tripulante disse: nós encontramos você porque vimos um sinal de fumaça. A grande lição dessa história, irmãos, é que uma crise na vida daquele homem se transformou numa oportunidade de salvação, dele ser encontrado num lugar deserto. É assim também que Deus faz na nossa vida. As crises que chegam à sua vida podem ser oportunidades através das quais Deus está trabalhando, e Ele vai abrir caminhos maiores e melhores para que você seja experimentado, para que você cresça, para que você produza mais frutos e seja uma bênção nas mãos do Senhor. Amém? Muitas vezes, irmãos, a crise é um tempo onde oportunamente nós podemos experimentar a intervenção sobrenatural de Deus. É na tempestade que você vai ver o agir sobrenatural de Deus. É naquilo em que nós não podemos interferir, é naquelas circunstâncias sobre as quais nós não temos o poder de intervenção, que Deus se manifesta com o seu poder maravilhoso, o seu poder soberano, e nos mostra que Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Que você não está sozinho. Isaac, ali nesse capítulo que nós lemos, estava num tempo de muita dificuldade. E a primeira grande lição que eu gostaria de tirar desse capítulo 26 de Gênesis, acerca desses tempos de crise que podem se transformar em grandes oportunidades para o crente, é que nesses tempos temos que aprender a seguir a orientação de Deus. Diga para seu irmão: aprenda a seguir a orientação de Deus na sua vida. Irmãos, aprendamos a seguir a orientação de Deus lutando pela sobrevivência. Você tem que seguir a orientação de Deus com um desejo de sobreviver, de vencer, um desejo de reagir, de lutar, de batalhar. Quando Deus escolhe Josué, Ele faz a promessa para ele: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Mas Deus diz a Josué: ser forte e corajoso. Em outras palavras, Deus estava dizendo a Josué que ele lutasse, que ele batalhasse, que ele não abandonasse a posição, que ele ficasse firme, porque a promessa estava sobre a vida dele, mas ele tinha que se mover. Isaac, naquela crise, quis se mover. Quis até se mover para um lugar que o seu coração desejava ir. Ele quis descer para a terra de Gerar, diz o versículo 1 do capítulo 26. Ele achava que naquele lugar haveriam condições melhores, e certamente haviam condições materiais melhores. E o seu coração se inclinava para que ele fosse para aquele lugar, mas o coração de Deus, o propósito de Deus para Isaac era outro. Muitas vezes, irmãos, os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor, os nossos sonhos não são os sonhos de Deus, a nossa visão ainda não é a visão de Deus, e nós temos que atentar nesse momento para
a vontade do Senhor, para que a compreendamos, de maneira que não venhamos a errar, de maneira que não venhamos a ir na direção contrária do seu propósito e encontrar mais portas fechadas. Deus se levanta naquele momento e fala com Isaac, para que ele não errasse na sua caminhada, para que ele não se afastasse do propósito que Deus tem na vida dele. Também quero dizer para você que Deus faz a mesma coisa conosco. Deus, ele fala nos tempos de crise, nas horas de angústia, para que você não se incline a fazer aquilo que o seu coração deseja. Aprendamos a escutar a voz do Senhor, amém? Aprendamos a entender o que Deus quer nas horas de lutas da vida cristã, para que não nos afastemos da sua vontade. Quando Jonas se afasta do propósito do Senhor, ele encontra portas mais fechadas, as tempestades ganham mais proporção e intensidade sobre a sua vida, as dificuldades se tornam maiores, ele não se realiza, ele tenta fugir da presença de Deus, se esconde da presença do Senhor, porque estava inclinado a fazer aquilo que o seu coração desejava, mas o desejo do seu coração não era a vontade soberana de Deus, e o homem só pode ser feliz quando está fazendo aquilo que Deus soberanamente já estabeleceu para a sua vida. Deus já estabeleceu algo para mim e para você, amém? E você só será feliz quando estiver fazendo aquilo que Deus já preparou para a sua vida. Pode ter certeza disso. É por isso que muita gente não se realiza em determinadas profissões, em determinadas decisões ou escolhas, porque essas escolhas foram motivadas pelas inclinações do coração e não pelo coração de Deus. Portanto, meu querido, nós estamos vivendo num tempo em que não podemos perder mais tempo. Temos que aproveitar todo o tempo para não errarmos, para não irmos em direções contrárias aos propósitos de Deus. Ouçamos a voz de Deus. Deus, ele fala nos tempos de crise, para que nós, conhecendo a sua voz, não venhamos a errar o nosso caminho, amém? Deus não quer que você erre o seu caminho. Olha para seu irmão e diga: Deus não vai permitir que você erre na sua caminhada. Meu querido, não tenha medo do futuro, não tenha medo das lutas que ainda vão surgir, não tenha medo dos obstáculos que irão se levantar. Se você estiver com Deus, se você estiver firme na graça do Senhor, em Cristo Jesus você pode todas as coisas, naquele que te fortalece. Irmãos, na crise nós temos que seguir a orientação de Deus, evitando buscar atalhos sedutores. Às vezes as pessoas querem as coisas do jeito mais fácil. Quando o povo de Deus saiu do Egito, eles poderiam ter ido por um caminho muito menor, muito mais curto, que era pela terra dos filisteus. Eles chegariam em poucos meses apenas ali na terra de Canaã, na terra da promessa, e muitos cogitaram isso, mas Deus tinha um plano diferente. Deus estabeleceu uma outra maneira de agir na vida do seu povo. Isaac também tinha no seu coração um desejo de descer para a terra de Gerar, mas Deus tinha um propósito diferente na vida de Isaac. E Deus disse: Isaac, fique onde você está, não desças ao Egito. Nós não podemos, irmãos, transgredir os valores de Deus, não podemos ir contra a vontade de Deus quando estamos em horas de crise, não podemos tapar os nossos ouvidos quando Deus está querendo nos dar a direção correta. Não podemos ceder a vantagens fáceis e imediatas que não são oferecidas por Deus. Você se lembra de Esaú? Esaú trocou a bênção de Deus, ele perdeu todas as regalias, todos os privilégios, todo o direito da primogenitura, toda a herança de Deus. Ele trocou tudo por um prato de comida, de lentilhas. Ele trocou tudo por algo imediato. Muitas vezes no nosso imediatismo, no nosso desejo de conseguir as coisas de uma maneira muito fácil e rápida, muitos se perdem porque não escutam a voz de Deus e saem da direção e do propósito do Senhor. Amém? Talvez se você esteja hoje trilhando um caminho mais longo, talvez se você esteja vivendo uma situação que está demorando meses, dias ou anos na sua vida, entenda qual é o propósito de Deus na situação.
Talvez você desejasse que tudo fosse resolvido de uma maneira mais rápida, mais fácil, mas talvez Deus esteja permitindo algumas coisas na sua vida, porque Ele está trabalhando no seu caráter, nas suas emoções, nos seus pensamentos, na sua vida, de maneira que você vai conhecer cada vez mais a graça dEle se revelando através dessa tempestade, e você vai se fortalecer no Senhor Jesus Cristo, amém? Não ceda as facilidades que muitas vezes Satanás até coloca diante de nós. Muitas vezes Satanás coloca facilidades para nos desviar do propósito maior e mais maravilhoso que Deus tem para as nossas vidas. São facilidades na vida profissional, facilidades em relacionamentos. Cuidado, ouça a voz de Deus nessas horas. Ouça a voz de Deus nessas horas, porque Deus, Ele se manifesta, Ele se revela àqueles que o buscam, amém, meus queridos? Em terceiro lugar, irmãos, na crise a gente tem que seguir a orientação de Deus, tirando os olhos das circunstâncias. Diga para seu irmão: tire os olhos das circunstâncias e coloque o seu olhar nas promessas e no Senhor Jesus Cristo, amém? Olhe para as promessas, olhe para o Senhor Jesus Cristo, que é o autor e consumador da sua fé. Muitas vezes a gente olha para a aparência. Quando Pedro estava andando sobre o mar, ele olha para a aparência, ele se preocupa com a tempestade, com as ondas que se levantavam, ele começa a temer. As circunstâncias, a aparência da situação faz ele temer, e ele começa a afundar. Aquela experiência serve para mostrar a Pedro que a fé não deve se basear na aparência das coisas, né? Muitas vezes nós estamos dominados pela ansiedade, pelo medo, porque estamos sendo conduzidos pela aparência. Muitas vezes eu já me vi também nessas circunstâncias. As circunstâncias são difíceis, as portas parecem estar fechadas, parece que tudo está tenebroso ao seu redor, mas nessas horas clame pelo nome de Jesus, e pode ter certeza que Deus vai abrir os seus olhos espirituais, e você vai ver como Deus vê, você vai sonhar como Deus está sonhando por você, você vai sentir como Deus está sentindo por você, e você vai ter certeza absoluta nessas circunstâncias, que mesmo que as portas estejam em sua aparência fechadas, Deus mais tarde vai abrir outras portas maiores e melhores para a sua vida, amém? A gente às vezes canta aqui na igreja: acalma o meu coração, e muitas vezes é isso que você tem que pedir a Deus: Senhor, acalme o meu coração. Tenha calma nessa noite, porque o seu futuro está nas mãos do Senhor. Tenha calma, porque as crises que se levantaram, seja na vida financeira, seja na vida material, seja na enfermidade, tudo está nas mãos do Senhor, e Deus não abandona os seus filhos quando nós estamos sendo conduzidos como barquinhos em meio a tempestades agitadas da vida. Deus é o capitão desse barco, amém, meu querido? Deus é soberano sobre todas as circunstâncias, e a causa, meu querido, pode ter certeza de uma coisa, que a causa da nossa vitória nunca vai ser a ausência de problemas. Se não tivéssemos problemas, nós não teríamos como vencer, nós não seríamos vitoriosos em nada. Só existem vitórias porque se levantam lutas, só existem vitoriosos porque existem soldados que estão enfrentando batalhas espirituais. Portanto, meu querido, o mesmo Deus que permite que essas lutas tenham se levantado sobre a sua vida, Ele vai te conduzir como um soldado forte, e a cada dia você vai ser renovado pela força da graça dele que está atuando sobre a sua vida, e como um bom soldado que está combatendo, você vai guardar a sua fé em nome de Jesus, e vai cumprir aquilo que Deus estabeleceu sobre a sua vida, porque Deus é Senhor sobre as circunstâncias, amém? Irmãos, só não se dispõe a atravessar o deserto sem a presença de Deus, sem a presença de Deus. Com a presença de Deus, você vai poder dizer aquilo que o apóstolo Paulo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos dizer todos juntos isso? Se Deus é por nós, quem será? Mais uma vez, se Deus, quem será contra nós? Na crise, irmãos, a gente tem que seguir a orientação de Deus, obedecendo a voz dele, sem fazer racionalizações. Tem gente que não consegue obedecer a Deus porque questiona demais aquilo que Deus coloca diante de si.
Se o povo de Deus, de Israel, fosse questionar a Deus, porque Deus estava ordenando que eles andassem 7 vezes em torno de Jericó, vocês acham que eles teriam vencido a batalha? Claro que não. Quando Deus ordena a Naamã que mergulhe num rio 7 vezes, num rio sujo, ele obedece a Deus, ele não questiona a Deus. Talvez uma pessoa que não tivesse fé questionasse, não aceitasse aquilo que o profeta estava mandando que fosse feito. Se o povo de Deus não tivesse fé, eles não teriam andado 7 vezes em torno de uma fortaleza com poucas armas, uma fortaleza extremamente fortificada, quase que impenetrável, mas foi por causa da fé. Foi por causa da fé que eles obedeceram. A fé, ela vai além das nossas racionalizações. Aquilo que a nossa mente não consegue entender, aquilo que é inacessível para nós, aquilo que muitas vezes a nossa razão não consegue explicar, a fé opera na nossa vida através do poder e da graça de Deus. Amém, meu querido? A fé, ela muitas vezes nos faz dar saltos, como disse um pastor luterano, um salto no escuro. O que é o salto no escuro? É você saber que mesmo não vendo o que está adiante, você faz algo porque você sabe com quem está, e nós estamos com Deus em todas as circunstâncias. Mesmo que você não saiba o que vai acontecer amanhã, mesmo que você não saiba o que vai acontecer com você daqui a 1 ano, ou 2 ou 3, você tem certeza absoluta todos os dias que Deus está com você em todas as circunstâncias e momentos da sua vida, e isso basta para o crente, isso traz conforto e segurança para o coração do crente. Amém? O caminho da obediência é o caminho da bênção. Diga comigo: o caminho da obediência é o caminho da bênção. Na crise, meu querido, não fuja da vontade de Deus, obedeça a Deus. Você será uma pessoa realizada através da vontade do Senhor. Você vai ser feliz em nome de Jesus. Amém? A segunda coisa que eu queria falar sobre a crise, aqui nesse capítulo 26 de Gênesis, é que na crise nós temos que aprender a vencer as previsões pessimistas. Quando Isaac estava naquela terra em crise, onde faltava água, onde faltava recursos materiais, muita gente negativa se aproximou dele. Muita gente certamente disse que aquele lugar era deserto, que ali não chovia, que a terra era seca, que ali não tinha água, que ali não ia dar certo, que outros já haviam tentado e fracassado naquele lugar, que não tinha jeito. Isaac, irmãos, ele recusou aceitar aquelas decretações de fracasso. Muitas vezes nós aceitamos essas decretações que pessoas que não têm fé fazem, decretações negativas, decretações contra a promessa de Deus, decretações contra aquilo que Deus já disse que vai fazer. E muitas vezes essas palavras negativas, palavras derrotistas, palavras de desânimo, são lançadas contra a esperança que Deus fez brotar no coração do crente que tem a promessa. Não aceite esse tipo de palavra. Continue semeando na terra, no lugar ou na circunstância que Deus colocou você. Se você tem a promessa, continue semeando a favor da promessa. Amém? Diga para seus irmãos: continue semeando a favor da promessa que Deus tem sobre a sua vida. Irmãos, quando Deus fez uma promessa para Abrão e Sara, se eles fossem olhar para as circunstâncias, se eles fossem olhar para as condições que eles tinham, físicas, eles nunca iriam ter possibilidade nenhuma de ter filhos. Eles já eram pessoas de idade, Sara era estéril, eles já tinham uma idade muito avançada, as condições de terem filhos eram mínimas, humanamente impossíveis, mas Abraão creu contra todas as circunstâncias que existiam na vida dele e em torno dele. Ele acreditou na promessa do Senhor. Se você tem uma promessa, não abra o seu coração para ouvir as decretações, as palavras negativas daqueles que não têm a promessa que você tem. Aprenda a ouvir a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor se cumprirá sobre a sua vida no tempo certo. Amém? Aprenda a esperar. Davi, quando estava ali diante de Golias, Davi havia tomado conhecimento que o povo de Israel estava sendo humilhado há dias, há semanas por aquele gigante.
Todos eles ouviam as palavras negativas que aquele gigante filisteu decretava contra o povo de Deus. Davi, ele se enche de confiança em Deus, ele confia na força da graça de Deus, ele se reveste da direção de Deus sobre a sua vida, e ele vai ao encontro daquele gigante. Ele não se deixa dominar pelas palavras negativas que estavam sendo semeadas contra a fé, contra a esperança e contra a promessa que estava sobre o povo de Deus. E aquele gigante é derrubado. Amém? Os gigantes serão derrubados se você confiar na palavra estabelecida por Deus para a sua vida. Amém, meu querido? Isaac, irmãos, quando ele resolve não aceitar as previsões pessimistas que eram lançadas contra a sua vida, ele se torna um especialista naquela terra em crise. Ele não se acomoda. Quando o cristão está vivendo tempos de crise, ele não pode se acomodar. Não se acomode, não aceite a derrota, não se acomode com o fracasso. Isaac, irmãos, naquele deserto, ele se torna um especialista em cavar poços. Enquanto muitos estavam ali experimentando as consequências negativas daquela seca, naquela terra em crise, Isaac ali está se movendo, ele está debaixo da promessa, ele acredita na direção e na voz de Deus, e ele começa a cavar poços, ele começa a trabalhar. Irmãos, quando Deus tem uma promessa para nós, a gente também precisa fazer a nossa parte, a gente precisa trabalhar. Isaac suou a sua camisa. Muitas vezes uma pessoa quer passar no vestibular, mas ela precisa estudar. Se você quer passar no concurso, você precisa se preparar. Se você quer um emprego, você precisa se qualificar, procurar empresas, deixar currículos, clamar a Deus, mas também fazer cada um fazer a sua parte. E quando nós fazemos como Isaac fez, quando nós fazemos a nossa parte, você pode ter certeza que aquilo que compete a Deus, Ele vai fazer. Amém? Quando Jesus ordena aos homens que tirem a pedra que estava ali em frente à sepultura de Lázaro, observe que o próprio Jesus podia ter feito aquilo. Ele mesmo poderia ter tirado a pedra. Se logo depois ele ressuscitou Lázaro e tirou Lázaro da morte para a vida, uma pedra não era nada para Jesus, mas ele disse: tirem a pedra. Eles podiam fazer aquilo. E aquilo que você pode fazer, faça. Se você pode fazer algo para concretizar a promessa, faça. Trabalhe, ore, se esforce, estude, seja perseverante, seja animado, não se acomode, faça a sua parte, porque aquilo que é impossível para nós, Deus no tempo certo Ele vai fazer. Amém? Ele vai fazer. Mas Deus faz na medida também em que Ele encontra no nosso coração o desejo de cada um de nós também fazermos a nossa parte. Amém? Diga para seu irmão: faça a sua parte, porque Deus também vai fazer no tempo certo aquilo que compete a Ele. Ele é soberano, o impossível está nas mãos dEle, Ele pode fazer. Irmãos, alguém já disse, faça o ordinário e espere o extraordinário de Deus. O ordinário é o quê? É aquilo que a gente pode fazer, coisas que Deus coloca nas nossas mãos, coisas simples. Você pode fazer muitas coisas que estão ao seu alcance. Agora, se você faz exatamente isso que está ao seu alcance, no tempo certo, o extraordinário, o sobrenatural, o milagroso se revelará diante da sua vida, e você vai dar glória a Deus, você vai celebrar, porque Deus, Ele se revelará como o Deus do impossível. Amém? Isaac, irmãos, diz o versículo 12, veja o versículo 12. Isaac, naquela terra em crise, ele não deu ouvidos às pessoas pessimistas, ao contrário, ele fez investimentos, ele trabalhou, ele acreditou na palavra do Senhor, ele cavou poços, e a Bíblia diz que ele foi se tornando um homem rico, ele prosperou, se tornou um homem próspero no versículo 14. Sabe qual era o motivo da prosperidade de Isaac? Deus estava o abençoando. Eu não acredito em prosperidade como se ensina muitas vezes por aí, nas televisões, em muitos lugares aí afora. Prosperidade fácil, onde a pessoa acredita que vai mudar de vida de um dia para o outro sem ter nenhum compromisso com Deus, simplesmente porque traz um dízimo à igreja, uma oferta financeira.
não é dessa prosperidade que a Bíblia fala. A Bíblia fala de um homem chamado Isaac que prosperou, porque ele fez seu sacrifício, ele se esforçou, ele confiou na palavra de Deus, ele se comprometeu com a fé, ele se comprometeu com a promessa, ele trabalhou, ele andou segundo a vontade de Deus, e porque ele andou segundo a vontade de Deus, Deus o abençoou. Se você quer ser abençoado, ande segundo a vontade de Deus, amém? A prosperidade verdadeira e bíblica é essa. Se você anda de acordo com a vontade de Deus, Deus vai te abençoar, Deus vai abrir portas. Não estou dizendo que você vai se tornar rico como Isaac se tornou, mas até a pessoa humilde, em sua humildade, ela vive com dignidade quando está dentro da vontade do Senhor. Até o pobre, quando está andando de acordo com a vontade de Deus, ele é abençoado na sua simplicidade de vida, quando está fazendo aquilo que está de acordo com a vontade do Senhor. E, irmãos, o que nós aprendemos aqui é que a intervenção sobrenatural de Deus não anula a nossa responsabilidade com Deus, amém? Diga assim para seu irmão: você tem uma grande responsabilidade com Deus. Você tem uma grande responsabilidade com Deus, amém? Você tem uma responsabilidade muito grande com a promessa que Deus te fez. Você tem um compromisso com essa promessa. Você tem um compromisso de trabalhar por esta promessa, de fazer a sua parte. Há uma profunda conexão entre a responsabilidade humana e a soberania de Deus. As duas coisas operam juntas. Tem muita gente que pensa assim: ah, Deus é soberano, Ele controla tudo, Ele decreta tudo, eu vou ficar de braços cruzados. Não é assim. Esse é um conceito de gente que é negligente. Esse é o conceito de um servo que quer enterrar o seu talento e se omitir da sua obrigação, do seu dever para com o reino de Deus. O servo bom e que agrada a Deus é aquele que trabalha, que pega o seu talento e que o multiplica, que serve a Deus com compromisso, com dignidade, com honra. Esse servo, no tempo certo, ele vai receber do Senhor uma palavra de bênção, de aprovação. Vai ser chamado de servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Portanto, meu querido, a bênção de Deus, ela se estende nessa noite sobre as nossas vidas. Sejamos como servos bons e fiéis ao Senhor, amém? Seja fiel ao Senhor, que Deus vai abrir todas as portas boas para você, portas de bênção para a sua vida, e você vai crescer cada vez mais no conhecimento de Deus. Deus não vai permitir que você entre por portas ou alcance oportunidades que vão te afastar da presença dEle. Deus, Ele vai colocar diante de você oportunidades que vão lhe aproximar cada vez mais dEle, amém? Ore dessa maneira: Senhor, abre portas para mim, mas portas que me aproximem mais do Senhor, e não portas que me distanciem do propósito do Senhor. E eu tenho certeza absoluta que, na medida em que você semear através da oração dessa maneira, você vai ver sobre a sua vida o extraordinário de Deus chegar até você, amém? Em terceiro lugar, ainda falando sobre tempos de crise como grandes tempos também de oportunidade, aprenda na crise a proteger o seu coração da amargura. Diga para seu irmão: aprenda a proteger o seu coração de toda e qualquer amargura. A amargura, irmãos, ela pode bloquear o nosso avanço, a nossa caminhada, o nosso crescimento espiritual. É por isso que o livro de Hebreus diz que devemos ter cuidado com toda e qualquer semente ou raiz de amargura, porque se ela brotar no nosso coração, ela pode contaminar a nossa fé e até a vida de outras pessoas que convivem conosco. A amargura, ela atrapalha o nosso relacionamento com Deus, ela quebra a nossa comunhão com muitos dos nossos irmãos, e às vezes até com a nossa própria família. Então, nessa noite, se há alguém aqui que está vivenciando momentos de amargura no seu interior, abra sua boca e clame ao nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo por libertação da amargura. A libertação da amargura, ela vai ser algo como se algemas estivessem sendo quebradas dentro do nosso coração, e você vai ser verdadeiramente livre. Eu estou falando sobre amargura, irmãos, porque Isaac, ele foi alvo da inveja dos filisteus, no versículo 14. Ele foi alvo, no versículo 16, da rejeição e de suspeitas desonestas do rei Abimeleque, no versículo 16. Ele foi alvo da contenda dos pastores de Gerar, no versículo 20 e 21.
Muitas pessoas se levantaram contra ele, muitas pessoas caluniaram, muitas pessoas foram injustas com ele, muitas pessoas disseram palavras negativas contra a vida dele, muitas pessoas tiveram inveja e ciúme do crescimento dele. Mas em todas essas circunstâncias, em todos esses momentos, Isaac não permitiu que ressentimentos negativos, que emoções negativas, que amarguras tomassem conta do seu coração. Em todos os momentos, Isaac enfrentou a inveja, a rejeição e a contenda. Sabe com que, meu irmão? A Bíblia diz aqui nesse capítulo que ele enfrentou tudo isso com paciência. Quando Abimeleque mandou Isaac sair, ele não ficou revoltado, ele saiu. Quando os filisteus, aqui no capítulo 26, encheram os poços de Isaac de entulho, ele saiu daquele lugar e abriu outros poços. Ele não degladiou, ele não devolveu o mal com mal, ele não ficou ressentido com aquilo que havia acontecido. Quando os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac para tomar os 2 poços que ele tinha, ele não discutiu com eles, ele abriu mão do seu direito, foi para outro lugar, e Deus continuava abençoando a vida dele, onde ele chegava, onde ele semeava, onde ele plantava os pés dele, Deus o fazia prosperar, porque Isaac não era dominado por amargura. O que dominava o coração de Isaac era a paciência, era a confiança na direção do plano que Deus havia estabelecido para a sua vida. Portanto, confie no Senhor, amém? Não permita que nenhuma amargura tome conta da sua vida. Não permita que nenhum sentimento de perturbação na sua alma seja soberano sobre você. Quem é soberano sobre nós é o Senhor Jesus Cristo. Quem é soberano sobre nós é o Senhor Jesus Cristo. Isaac abriu mão dos seus direitos. Mesmo tendo direito, ele abriu mão dos seus direitos. E Deus continuava mesmo assim o abençoando. Aqui na terra tem muita gente que não abre mão do seu direito, da sua opinião, do seu ponto de vista, achando que vai ter alguma vantagem, e às vezes até momentaneamente alguns conseguem ter algum pouquinho de vantagem sobre o outro, por imporem a sua posição, a sua opinião, o seu ponto de vista, o seu direito. Mas, irmãos, no reino de Deus é diferente. Quando você está agindo debaixo da promessa de Deus, quando você entende o que é o reino de Deus, quando você confia na promessa do Senhor e abre mão do seu direito porque está confiando na direção que Ele tem sobre a sua vida, pode ter certeza que quem vai ter a grande maior vantagem, a melhor de todas, é você, porque está servindo ao Senhor. E você vai ter a maior vantagem de todas, sem prejudicar ninguém, porque você está fazendo tudo de acordo com a vontade de Deus, amém? É assim que Deus faz na nossa vida. E eu queria terminar essa primeira parte dessa palavra, irmãos, lembrando a você que na nossa vida as crises sempre vão fazer parte da nossa história, e elas vão servir para que a gente cresça. Se a crise chegou na sua vida, você nessa noite é um forte candidato para experimentar um milagre extraordinário de Deus. Se você está se sentindo no deserto, ouça a voz de Deus, siga a direção de Deus, aprenda a semear no seu deserto a fé, a oração, a perseverança, se esforce, faça a sua parte, porque no tempo certo Deus vai abrir as fontes de bênçãos celestiais eternas sobre a sua vida, e o seu coração será regozijado, a sua alma sedenta vai encontrar satisfação na água da vida, que é o Senhor Jesus Cristo, e você vai ver Deus tirar todos os entulhos, você vai ver Deus tirar tudo aquilo que está impedindo você de avançar. Você vai ver até aquelas pessoas que profetizaram palavras contra a sua vida serem envergonhadas, porque Deus, Ele vai se manifestar sobre você com o extraordinário, amém? E sobrenatural. Creia nessa palavra em nome de Jesus Cristo. Vamos ficar em pé, irmãos, em nome de Jesus. Eu quero convidar você nessa noite. A gente tem um momento de oração. Nós vamos orar uns com os outros agora. Peço a você que se junte com o seu irmão, 2, 3 ou 4, vamos orar uns pelos outros, e vamos pedir que Deus nessa noite transforme as nossas crises, as nossas lutas, em oportunidades maiores para que possamos conhecer a graça dEle, o amor dEle,
para que possamos conhecer melhor a vontade dele. Peça que Deus lhe fortaleça nessa noite, peça renovação espiritual, peça firmeza na sua caminhada com o Senhor. Não desista, não desanime, porque Deus chamou você, Deus te elegeu, Deus te escolheu, e Ele tem um plano para realizar através da sua vida. Aleluia. Abra sua boca e adore ao Senhor. Ele está aqui nesse lugar. Oh, aleluia. Clama pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Clama pelo nome do Senhor Jesus Cristo. O Espírito do Senhor está neste lugar. Se você abrir a sua boca e clamar com fé no coração, Ele vai agir. Ele vai mudar as circunstâncias. Aleluia. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me dá pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz, me chamando pra viver. Remove a minha pé, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, faz um milagre, me chama nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aleluia!